Fala galera, beleza? Primeiro vídeo aqui do canal. Um vídeo, né, no meio da natureza, no Parque dos Bilhares, aqui perto de casa, uns 15 minutos. E esse canal aqui é para eu falar minha opinião, né, sobre as coisas que acontecem nesse mundo. E vai ser mais sobre o futebol, porque é um dos poucos assuntos em que eu posso falar abertamente no YouTube, onde as pessoas podem falar abertamente no YouTube. Então vou evitar aí entrar em temas muito polêmicos, né? Tipo, aconteceu aí essa queda do Maduro, geopolítica. Foi um tema aí que tá em alta, mas eu não vou entrar tanto, porque, né, o YouTube pode vir aqui e bloquear o conteúdo para vocês. E a gente vai falar mais de futebol. A gente tem aí a negociação entre o Cruzeiro e o Flamengo pelo Caio Jorge. Mas antes de eu falar aí a negociação, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário sobre o que você acha sobre tudo isso aí. Sobre o Caio Jorge querendo ir pro Flamengo, sobre o Cruzeiro tentando impedir. E o tema do vídeo é justamente esse. O que acontece? O Flamengo é um time multimilionário, né, com faturamento bilionário e com uma capacidade de investimento para esse ano bilionário. O BAP disse que vai investir cerca de R$1 bilhão. Ele faturou 2 bilhões em 2025 e 2026, que é ano de Copa. Ele vai investir R$1 bilhão, isso dá ali uns 150, 200 milhões de euros, coisa que muito time europeu não tem. Inclusive isso rodou a Europa, essa informação de que o Flamengo tem bala para contratar grandes jogadores. Mas é óbvio o que o Flamengo vem tentando fazer nessa negociação, que é pagar de Bayern de Munique, pagar de Barcelona. Assim como o Bayern de Munique é na Alemanha, o Barcelona é na Espanha, o Flamengo está tentando ser no Brasil. Por que eu falo isso? Porque o Flamengo tem inúmeras opções com 50 milhões de euros, com 30 milhões de euros para procurar pela Europa. E é interessante para o Flamengo fazer isso por um motivo: limite de estrangeiros. Muita gente não fala isso, que há um limite de estrangeiros e o Flamengo já está próximo desse limite, já está passando desse limite. Inclusive o Vinha não saiu por outra coisa, era o estrangeiro com menor rendimento, teve uma lesão séria e ficou para trás. Então, limite de estrangeiros aí esbarrou nele. Ele vai pro River Plate agora, que também lá ele vai ser estrangeiro lá. E coisa que a gente não vê nas principais ligas, e também no Campeonato Brasileiro há uma pressão para que se diminua esse limite. Eu não sei ao certo, são acho que 8 jogadores, 9 jogadores, um número assim. Não são muitos jogadores não. Então, o meio-campo do Flamengo é todo de estrangeiros. Jorginho italiano, Rascaeta uruguaio e Pulgar chileno. E é justamente uma posição onde você não tem jogadores bons brasileiros. Você não tem meias bons brasileiros. Até na seleção Verde Elite, de extra classe, né? Você tem alguns, 3 talvez, o Paquetá, o Bruno Guimarães, né? Tem uns um pouco bons também, mas o Flamengo não vai tirar esses caras lá de fora para trazer para cá. Apesar de o Flamengo ter flertado ali com o Paquetá, mas não é viável. Então é interessante para o Flamengo fazer esse movimento que o Bayern faz na Alemanha, que o Barcelona e o Real Madrid fazem na Espanha, que é de tirar o destaque do clube menor. E eu não quero pintar o Cruzeiro como um clube pequeno e tal, não é esse o objetivo do vídeo. A intenção do Flamengo nessa briga pelo Caio Jorge. E o que muita gente não está entendendo, tanto do Cruzeiro, tanto do Flamengo, é o que tem por trás dessa briga. É porque se o Flamengo conseguir contratar o Caio Jorge, é muito simbólico. O Flamengo vai tirar o atacante que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, que joga no Cruzeiro, que em tese não teve tantos títulos que o Flamengo, então ele está
abaixo do Flamengo no momento, vai tirar do Cruzeiro, trazer para o Flamengo, e o Flamengo vai estar descartando os jogadores que estão passando da idade. Então é um movimento interessante para o Flamengo fazer isso, porque fica abaixo do limite de estrangeiros e fica ideal para ele fazer algo que o Bayern faz. Ó, o Bayern tirou o Neuer do Shakhtar 04, o Bayern tirou o Philipp Lahm do Hoffenheim, o Alaba do Hamburgo e assim por diante. E o Flamengo não faz isso só com Flamengo e São Paulo, Flamengo e Corinthians, essas negociações, Flamengo e Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo faz isso, tem feito mais isso com times europeus. Por exemplo, o Flamengo queria o Pedro, do Fluminense. O Fluminense não quis vender, óbvio. O Flamengo pegou o cara lá da Roma e trouxe pro Flamengo. Pega o cara lá do Olympique de Marseille e traz pro Flamengo. Outro exemplo é o Gerson. Foi lá para Roma, trouxe pro Flamengo. Agora o Flamengo já quer passar esse nível, quer contratar o jogador aqui do Brasil mesmo. Já fez isso com o Léo Ortiz, já fez isso com o Léo Pereira e quer fazer isso com um clube grande que é o Cruzeiro. O Flamengo já fez isso com o Arrascaeta, mas só que era um outro tempo. O Flamengo não estava conseguindo títulos e o Arrascaeta não era tão valorizado assim. Mas é uma briga de ego, né? É muito essa guerra que o pessoal não está entendendo por debaixo dos panos. Por isso que o Cruzeiro fez bem em botar 50 milhões de euros para dizer, esse cara aqui é no meio financeiro, é uma forma de dizer, esse cara aqui, ele não está à venda. E se você quiser comprar ele mesmo assim, você tem que desembolsar 50 milhões de euros. Não é sobre o valor de mercado, é sobre essa guerra que está existindo no futebol brasileiro. O Flamengo quer um atacante jovem, o Cruzeiro tem um atacante jovem. Vários times têm atacantes jovens, que são invendíveis, inegociáveis, né? E o Flamengo parece ainda não ter bala para isso tudo. Tá tendo negociação ainda, mas só o fato de o Flamengo envolver outros jogadores mostra que o Flamengo ainda não tem essa bala toda para tirar o cara lá do rival, que nem acontece às vezes na Inglaterra. Acontece pouco na Inglaterra isso, inclusive. Mas, por exemplo, o que acontece na Alemanha, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. O Bayern de Munique ir lá no Borussia Dortmund pegar o Lewandowski, ir lá no Borussia Dortmund e pegar o Mario Götze, né, que isso foi lá em 2014. Então, o Flamengo está tentando fazer isso, mas não tá fácil. Então, eu acho mais interessante para o Flamengo segurar a onda, segurar aí a pressão aí, segurar o ânimo, dar um passinho para trás e ir atrás do Marcos Leonardo, que muitos consideram até melhor que o Caio Jorge, eu acho do mesmo nível, e mais barato. O São Paulo, se tivesse um pouquinho mais de dinheiro, tinha levado o Marcos Leonardo no ano passado, cara. O São Paulo não tem dinheiro e quase levou o Marcos Leonardo quando o Caleri se machucou. Então, essa briga do Caio Jorge, que já está acertado com o Flamengo, né? O Caio Jorge quer ir pro Flamengo, me lembra muito o que acontece na Europa, de um clube que ganhou tudo ou que ganha tudo, tentando trazer o destaque do clube menor. E o Cruzeiro tá certo em botar 50 milhões de euros, porque é uma forma de sair por cima. Mas é um movimento que a gente vai ver cada vez mais. O Flamengo com R$1 bilhão para investir, tentando, por ego mesmo, tirar os atacantes, os meias, os jogadores aqui do futebol brasileiro. E não só por ego, por conta do limite de estrangeiros que eu falei também. Porque tirar da Europa são geralmente negociações muito burocráticas e que tem que ser resolvidas em euro. Aqui no Brasil não dá para resolver em real. Por isso que é mais interessante trazer o cara daqui. E é isso que o Flamengo está tentando fazer. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário. Se você discorda, deixa o seu comentário, deixa o seu like. Se inscreve no canal para não perder o vídeo de amanhã, depois de amanhã e assim por diante. Esse que é o primeiro vídeo. Eu fiz essa intro aqui nesse vídeo, mas nos próximos aí eu não vou fazer não. A gente vai só ir comentando os assuntos do momento. Mas eu acho que o Flamengo vai levar o Marcos Leonardo, vai desistir do Caio Jorge.
Se bem que o Cruzeiro pediu pulgar, né, parece. Mas bora ver. A gente vai acompanhar nos próximos vídeos. Valeu!